som, teu Espírito Santo. Oi, gente linda! Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa todo entendimento, coraçãozinho para cada um, que seu coração esteja cheio da presença de Deus, que só Deus tudo pode, né? E aqui, gente, eu conversei com vocês a respeito ontem do 36, nada do sofrer do homem, Deus lhe visa bem, né? Aqui no capítulo 36 há um argumento do quarto discurso de Eliú. Ele continuou a explicar a teologia da retribuição, tanto do modo positivo, né? Deus abençoou o justo, quanto de maneira negativa. E aqui Eliú exalta, no capítulo 36, Eliú exalta a majestade de Deus, que Deus ele é majestoso. Deus é o princípio de todas as coisas. O Senhor ele é dono das estações. O Senhor é dono do sol, da chuva, da lua, das estrelas. O Senhor é dono do ar. O Senhor é dono das árvores. O Senhor é meu dono. Oh, aleluia. O Senhor nos deu livre-arbítrio. E o Senhor quer que a gente confesse com a nossa boca que pertencemos a Ele. Então eu sou a evangelista Patrícia. Aqui, o capítulo 37 não tem título, porque é uma continuidade do capítulo 36. Posso até estar olhando aqui na Bíblia do adolescente, que às vezes vem mais explicadinho, para bem mais explicado, com uma linguagem mais simples, para o adolescente entender. O capítulo 37 também aqui também não tem título. Então, aqui no capítulo 36, só fazendo o resumo, aqui é a quarta fala de Eliú. Deus protege e Deus castiga, assim ele está dizendo, né? Mas eu quero falar com vocês. Eu creio que o castigo de Deus virá no final. Porque depois de Cristo, a graça nos foi dada. E eu creio que a consequência das atitudes pecaminosas do ser humano que leva o ser humano a sofrer. E é isso que eu entendo. Eu sei que tem mais coisa para me aprender, porque nós sempre somos leigos a esse respeito, né? Por mais que a gente procure entender o mistério de Deus, Deus é mistério, e Deus é grande, Ele é poderoso. E aqui Eliú está falando que Deus protege e Deus castiga. Como Deus é poderoso e ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas e Ele não deixa que os maus continuem vivendo. Isso aqui, ele estava entendendo isso, é porque ele estava entendendo que Jó estava sendo castigado, mas ele não deixou de falar da grandeza de Deus, né? E aqui Eliú, ele coloca também no capítulo 36 que Jó está sofrendo por causa da sua maldade. Ele está chamando Jó de maldoso. Seu sofrimento é porque você é mau. Mas Jó não era mau. Ele era bom, ele era honesto, ele era reto, ele era íntegro. O próprio Deus falou da sua integridade. E agora, e aqui Eliú, ele fala uma grande verdade, que aqui ele fala como é grande o poder de Deus. Como é grande o poder de Deus, quem é capaz de governar tão bem como ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, ninguém pode acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro o louva pelo que ele faz e também não se esquece de louvá-lo. Infelizmente, nós estamos num mundo hoje que a função do mundo é colocar Deus em segundo plano, é o homem acreditar, o ser humano acreditar em si mesmo, mas nós sabemos que tudo está caminhando para a chegada do anticristo e tudo. Eu fiquei sabendo uma notícia muito triste aí, que o Brasil desfez a aliança com Israel. Tomara a Deus que não seja verdade, mas não, eu fico chateada, porque é o país a nação santa que Deus escolheu, né? Agora nós fazemos parte do Israel espiritual, então nós fazemos parte. O crente vai ser perseguido, irmão. Prepara para perseguição aí, né? E aqui ele fala assim, olha, depois, ainda no capítulo 36, ele fala do poder e a majestade de Deus. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito. Que coisa mais linda, gente. Deus é através do ciclo, né? O estado gasoso, o estado sólido e o estado líquido.
A nuvem está em estado gasoso. Quando ela transforma em chuva, estado líquido. E tem também o estado é, sólido, que é o gelo. Né? Infelizmente, nós sabemos que estamos no fim mesmo, que o gelo está derretendo, os ursos polares não estão nadando quilômetros e quilômetros buscando lugar para apoiar, porque eles andam no gelo, mas o gelo está derretendo e às vezes eles morrem nadando, porque eles têm que nadar procurando comida, mas como o gelo está derretendo, tudo está escrito na Bíblia, irmãos. Tudo está escrito na Bíblia. Como o gelo está derretendo, muitos ursos polares estão morrendo porque não conseguem nadar de cansaço, né? Mas Deus é tão lindo e tão maravilhoso. Tudo de errado que acontece da natureza é culpa do ser humano, porque o ser humano mexe demais. Mexe demais. Mexe no fundo da terra, deixa o fundo da terra oco, tira ouro, tira diamante, faz aquela confusão toda. E aqui ele está falando assim, ó, Deus faz com que a água da terra suba para o depósito e depois transforma em gotas de chuva. Que coisa mais linda, meu Deus, né? Faz subir para o depósito, que são as nuvens. Depois faz cair a chuva. Apesar de estar essa confusão no mundo, quem confundiu as estações foi o ser humano, porque Deus fez as 4 estações. Quais são as 4 estações? Né? Primavera, outono, verão e inverno. Mas agora você não sabe nem que tempo que você está, né? Porque o ser humano tá mexendo na natureza, As nuvens derramam a água que cai em aguaceiro sobre a terra. Então está chovendo aqui na minha terra, as nuvens estão se transformando em aguaceiro. Eliú está falando certinho aqui, está declarando a majestade de Deus. Quando entende o movimento das nuvens, ou o barulho dos trovões do céu, onde Deus mora? Deus espalha relâmpago em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. Olha para você ver, o fundo do mar é escuríssimo. E assim que Deus alimenta os povos e lhe dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí. Nossa, que Deus tremendo, né? Que coisa maravilhosa aqui. E aqui, gente, continuando, ele continua falando aqui no capítulo 37, a tempestade me faz bater o coração como se ela fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpago para todos os lados do céu e de uma ponta da terra até a outra. Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Existem coisas que nós não podemos compreender, né, gente? Como podemos compreender o que Deus faz? E tem gente que ainda tem coragem de abrir a boca e falar que Deus não existe, né? Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é ele quem age, quem agem. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos até a chuva passar. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. Deus ele enche de água as nuvens e elas lançam relâmpago. Seguindo as fontes de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda. A natureza faz tudo o que Deus manda. O que menos obedece a Deus é o ser humano, né, gente? Ou para mostrar que tem amor por nós. E Deus, o conhecimento, não adianta a gente querer conhecer Deus por inteiro, porque Deus ele é infinito. Por mais que eu queira conhecer Deus, eu ainda não vou conhecer totalmente a Deus. Aí Eliú fala isso tudo e depois ele fala assim: Jó, pare um instante e escute, pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Claro que Jó não sabe, nem nós sabemos.
mas que Deus dá ordem, né? E ele começa a encher Jó de pergunta. Você sabe como as nuvens ficam suspendidas no ar? Nós sabemos que está no estado gasoso, né, gente? Mas só Deus sabe todas as coisas. Será que você que fica sufocado de calor na sua roupa antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento do sul, será que você pode ajudar Deus a estender o céu? Claro que não, só Deus. Só Deus. Esse mistério é de Deus. Nosso Deus é misterioso. E faz com que fica duro como uma placa de metal fundido? Ensina-nos que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza a respeito de Deus, pois isso seria pedir que Ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens. Como ele brilha de novo e depois que o vento passa e limpa o céu. É porque o sol, ele obedece a Deus. Ele se põe, né? Ele nasce novamente, ele ilumina novamente, mas o sol é uma estrela. E como uma estrela, toda estrela se esfria. E nós sabemos que tudo isso é sinal de Deus, né? E o sol ele está se esfriando também. E aí está falando assim: no norte vemos a luz dourada e a glória de Deus que nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso totalmente. Exatamente, eu concordo com ele. Por mais que a gente ache que a gente conhece a Deus, nós não conhecemos não, mas temos que buscar entendimento. O Deus de grande poder, a justiça é infinita. Ele não persegue ninguém, por isso as pessoas o temem. E ele não dá importância aos que se acham que são sábios. Nós não somos sábios, né, gente? Então tá aí Jó ouvindo isso tudo desde o capítulo 32. Eliú entra aí. Ele não fala mentira, mas ele usa sempre ele vai falando as verdades, mas sempre arruma um jeito de espetar Jó, porque ele queria que Jó confessasse que era pecador, Então, desde o capítulo 32, que até o 37, Jó está ouvindo Eliú. Só ouvindo, né? E Jó sofrendo e ouvindo as acusações. Ele ouviu a acusação dos seus 3 amigos, ouviu a acusação de Eliú, né? Porque Eliú queria colocar na cabeça dele que ele era um perverso, por isso que ele estava sofrendo. Este é o capítulo 37, que está interligado com os outros capítulos, tá? Principalmente com o 36. E nós vamos entrar no capítulo 38. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe seu like e o seu comentário e comenta. Amém? Deus abençoe e gratidão a Deus.